7 hábitos do seu dia a dia que vão mudar a sua vida para melhor. Olá, eu me chamo Mari Garcia e você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Neste canal nós temos vídeos todos os dias, de segunda a sexta, com devocionais da Palavra de Deus, uma pitadinha de escatologia, devocionais para mulheres, voltados para você, mulher aí. Então, eu quero te convidar a estar aqui comigo todos os dias. Também me segue lá no Instagram, Mari Garcia Bittencourt, e no meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia. Hoje eu separei 8 hábitos que definitivamente vão mudar a sua vida. E por que eles vão mudar a sua vida? Porque quando você realiza esses hábitos com frequência todos os dias e você vai seguindo a sua vida, com o tempo a sua vida vai mudando. Você vai alcançando novos lugares, vai conquistando novas conquistas. E, além de tudo, você ainda vai honrar a Deus, porque todos estes hábitos, eles fazem parte da palavra de Deus, que é a nossa maior referência para seguir a nossa vida e nos darmos bem. O nosso Deus deixou um manual do que nós devemos cumprir, e por que não seguir exatamente estes hábitos que o próprio Deus colocou na sua palavra para nós? Amém? Em primeiro lugar, o primeiro hábito que você deve realizar é o descanso. Sim. E aqui nós entramos em 2 tipos de descanso. O descanso literal, onde você vai precisar dormir, se aquietar, parar um pouco, fazer uma atividade que tire um pouco você da produtividade, do overwork, trabalhando demais, sempre muito, fazendo tudo, tem que fazer tudo acontecer, onde você só se sente bem quando é produtiva. Sim, você precisa de um tempo de descanso. Talvez você esteja com crianças pequenas. Eu já estive aqui com duas crianças muito pequenas. Uma dava de mamar, a outra corria pela casa, tinha acabado de começar a andar. E eu sei muito bem que nessas fases é difícil ter um descanso. Mas procura o máximo possível ter um tempinho só para você, mulher. Sai um pouquinho, vai espairecer a cabeça, porque você volta já, renovada. E aí você consegue cuidar dos seus com muito mais facilidade. Além desse descanso literal, nós precisamos do descanso em Deus, que significa tirar as ansiedades do coração. Descansar as nossas preocupações, você coloca a sua fé disposta diante do Senhor. Então você crê que você já está fazendo o trabalho e o restante Ele que faz, ok? Tem até aquela canção, né? Meu trabalho é descansar em Ti, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu acertei a canção, mas precisamos descansar. O Salmo 127:2 diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Então, o sono é necessário. Inclusive, o sono faz com que a gente emagreça, o sono faz com que a gente fique mais saudável, nos recuperemos de doenças. As crianças crescem com o sono. Olha aí. Êxodo 34:21 diz: trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na colheita. Então aqui fica um outro princípio dentro do descanso, que é tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você trabalha, que você está semeando aí, precisa ter também o tempo de descanso, até para que possa germinar dentro da terra, como uma semente. Você planta, você cava lá fundo, você rega, mas depois você precisa do descanso para ela germinar. E esta parte só Deus pode fazer. Mateus 11:26 diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui fica o nosso descanso, que é o primeiro hábito que você deve realizar aí. Em segundo lugar, o segundo hábito que devemos realizar para termos uma vida boa, para crescermos espiritualmente, para crescermos os nossos projetos, é a diligência. Sim. E o que é diligência, Mari? Diligência é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tiver vontade. Sabe aquelas coisas que você tem que fazer, mas você não está com vontade, mas precisa ser feito. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. A não ser que você realmente não consiga porque está acamado, está doente. Mas se não for este o caso, seja diligente nas coisas. Um trabalho cuidadoso, ativo e persistente. Aqui na diligência, eu vou colocar a palavra persistente também. E outra palavra que eu amo é a constância. Constância não é você estar sempre dando certo, não é você estar sempre acertando. Constância é aquela pessoa que, mesmo errando no meio da sua vida, ela levanta rapidamente, sacode a poeira e fala assim: eu vou começar de novo. Mesmo em meio a uma dieta, você tem um dia que você ganha uns quilinhos a mais, não é por isso que você desiste de tudo, você fala assim: não, eu vou me esforçar mais, eu vou continuar, porque a longo prazo eu vou mudar
mudar um hábito alimentar. Eu não vou mudar só um peso, eu vou mudar uma estrutura de vida. Isso requer uma mudança de chave na cabeça. Mas o que vale é a sua constância. No dia seguinte vai lá e continua, permanece. Ok? A Bíblia usa a palavra diligência de diversas maneiras, mas sempre num sentido positivo. Provérbios 10:4 diz: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Provérbios 13:4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O diligente também está equiparado aí a um sinônimo de aquele que se esforça. Em 1 Timóteo 4, diz lá, Paulo ensinando Timóteo, né, a ser diligente em algumas coisas. Em 1 Timóteo 4, versículo 15, está dizendo assim: seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Paulo aqui está dando um conselho para Timóteo. Mas afinal, que coisas eram essas? Então a gente precisa ler lá de cima, né? Versículo 7 de 1 Timóteo 4, rejeite, porém, as fábulas profanas e exercite-se na piedade. O exercício físico é pouco proveitoso, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí ele continua: dedique-se à leitura bíblica, à exortação e ao ensino. E ele fala: não negligencie o dom que lhe foi dado, com imposição de mão e mensagem profética. Então aqui ele está dando conselhos para o próprio Timóteo ser diligente ali no local onde ele estava sendo plantado. Em terceiro lugar, o terceiro hábito importantíssimo para você realizar aí é excelência. Excelência é aquilo que você faz dando o seu melhor. Não se comparando à maneira como o outro fez, mas pegando o seu máximo, dando o seu tudo, como se fosse para o Senhor. Seja qual for a tarefa que for dada a você, faça esta tarefa, mas faça com muita excelência. Faça como se fosse para o próprio Deus, Ele pegando aquilo das suas mãos. E aqui fica importante para nós entendermos que às vezes as coisas que nos são propostas a gente não quer fazer. E a gente faz mais ou menos. É igual criança vai fazer lição de casa, né? Aí faz de qualquer jeito, escreve tudo errado, aí a mãe vai ler, tá tudo errado. Aí manda a criança apagar tudo e fazer tudo de novo. Com Deus é mais ou menos assim. Deus nos dá as tarefas, se a gente não fizer com excelência, a gente tem que apagar e fazer tudo de novo. Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Tito 2:7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. E aqui existe o princípio do também. Se alguém te pede para fazer algo, faça aquilo que a pessoa pediu, mas entregue para ela mais algum detalhe também. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de casa, as mulheres da casa. Você está lavando a louça? Lave a louça, mas também limpe a pia, tire a sujeira da pia, seque a louça. Você vai lavar o seu cabelo? Deixa aquele mundo de cabelo espalhado pelo banheiro? Não, já tira o cabelo, já deixa tudo limpinho no banheiro. Eu conheci uma amiga que ela tomava banho, ela levava uma bucha pro boxe, ela esfregava o boxe enquanto ela estava tomando banho. Ela falava, é melhor porque a água quente, o vapor deixa quentinho, então eu tiro já toda a sujeira dos azulejos. Ali é o princípio do também. Você é convidado para a casa de alguém, você come, tire também os pratos da mesa, sem pedir, só tira. Seja aquele que aprende a fazer um algo a mais pelo outro. Isso é muito bonito. Daniel fez isso e se destacou dentre aqueles que estavam ao seu redor. Diz lá em Daniel 6:3, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Então aqui Daniel poderia ter sido igual a todos aqueles homens, mas ele fez diferente, ele fez também, ele fez um a mais, ele não fez só o que estava pedindo, né? Hebreus 11:4 diz, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Aqui entre Abel e Caim teve uma grande diferença. Abel deu aquela oferta, mas deu um a mais. É como se ele estivesse dando o seu melhor, a sua excelência ali. Então, a excelência também ela é copiada por aqueles que estão abaixo de você, seja seus filhos, seja seus liderados. Então, faça com excelência se você requer do outro excelência. Como o próprio Jesus, lá em João 13, a partir do versículo 12, que diz, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tomou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz hoje? Vocês me chamam de mestre e senhor com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, que possamos ser este exemplo de excelência, né? Em quarto lugar, o quarto hábito importantíssimo é seja uma boa administradora.
um bom mordomo das coisas que o Senhor colocou na sua mão? No seu dia a dia, como você ordena, organiza as suas prioridades? Sim, você sabe que a mulher tem prioridades diferentes das do homem? Exatamente. Então, organize estas prioridades. Lá em 1 Pedro 4, versículo 10 diz: Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, que possamos usar aquilo que nós temos de bom para abençoar os nossos irmãos, e principalmente os da nossa casa. Em primeiro lugar, para a mulher, ela precisa olhar primeiro para Deus, depois para o marido, precisa olhar para os seus filhos, para as suas tarefas do lar, para depois ela olhar para as amigas, para o trabalho de fora, para tudo aquilo que você conquista externamente. Então, que nós mulheres possamos ser boas administradoras, boas guardiãs daquilo que está em nossas mãos. Seja o seu tempo, como que você tem gerenciado o seu tempo? Às vezes gastamos tanto tempo com futilidades que na hora que é para fazer algo importante, nós não temos, nós não conseguimos. Então, que possamos fazer com diligência, mas também utilizarmos o nosso tempo administrando muito bem. Em quinto lugar, seja decidida. Para ser decidida, nós precisamos ter sabedoria, porque decidir conforme a vontade de Deus, as decisões têm que ser corretas. Não é só você ir lá e levar a vida como a vida me levar, como diz aquela canção. É para você fazer as coisas com decisões concretas. Então, por exemplo, se o Senhor te mandou permanecer, permaneça. Se o Senhor te mandou terminar um namoro, um relacionamento, um noivado que ainda não entrou no casamento, termine. Seja decidida e leve essa decisão à frente. Se Deus te mandou fazer algo no seu dia a dia, decida fazer e faça. E mulheres casadas, se Deus ordena que você seja submissa ao marido, que você o ame, que você cuide deste casamento como se fosse cuidando das coisas do Senhor, decida fazer e faça. Decida e se organize nessa decisão. Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, que não sejamos mais levados para lá e para cá. Ah, o mundo fala para ir para cá, vão para cá. Ah, minhas amigas lá falam para ir para cá, vou para cá. Não, é o que Deus fala para você fazer, o que a Bíblia fala para você fazer. Por isso você precisa estudar, você precisa gastar tempo ali com a palavra de Deus, para você saber como decidir as coisas. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, como diz lá em Tiago 1,5. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Em sexto lugar, crie uma estratégia, crie um plano para alcançar o seu objetivo. Seja ele abrir uma empresa, seja ele ganhar mais dinheiro, seja ele mudar as suas atitudes diante as pessoas, os seus relacionamentos, melhorar, ganhar amigos, seja ele conquistar um marido, ter um marido, casar um dia, monte estratégias. Peça para o Senhor passo a passo. E aí você vai trabalhando, por exemplo, hoje, se eu tenho uma estratégia de montar vídeos para vocês semanais, eu preciso já organizar os temas durante o início da semana, organizar como que eu vou gravar esse vídeo, qual vai ser a minha abordagem, e aí eu vou montando estratégias para seguir este plano. E você visualiza aquilo que você quer conquistar, você visualiza aquilo que o Senhor plantou no seu coração, aquele sonho que o Senhor colocou no seu coração. Então, peça estratégias para vencer o inimigo da sua casa, do seu lar, no seu casamento. O inimigo tem te afrontado, tem entrado, feito o que ele quer dentro da sua casa, em todos os lugares. Monta uma estratégia para mandar ele correr da sua casa. Estratégia para ajudar pessoas, para você conseguir sair de certos problemas que você entrou sem nem. Não era para você estar aí dentro, você tomou uma decisão errada.
E agora você precisa de estratégia para sair deste problema. Monte estratégias. Se você precisa de filhos mais educados, se você precisa ganhar um marido, ter um marido que venha do Senhor, estratégia para tantas coisas. É assim que o Senhor trabalha. E Ele vai dando a estratégia uma por uma. E em sétimo e último lugar, oração e jejum. Sim, oração e jejum precisa fazer parte dos seus hábitos frequentemente. Faça isso com frequência. Se você está precisando de mais relacionamento, jejue mais. Se você está precisando de batalha espiritual, jejue mais. Mateus 7, versículo 7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A Bíblia também diz que vocês não recebem porque não sabem o que pedir. Veja bem a sua motivação. A sua motivação em pedir algo, ela está relacionada ao reino de Deus ou apenas futilidades, vontade sua? Você só pede coisas pensando em si mesmo, só pensando no seu benefício, seu benefício, seu benefício. Não. Pensa em coisas que possam até te beneficiar, mas que também vão beneficiar o reino de Deus. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orem continuamente. O que significa isso? Estou no carro, estou orando. Estou levantando, estou orando. Estou trabalhando, estou orando. Eu oro em espírito. Eu, às vezes até em línguas eu oro em espírito. Eu oro sem pronunciar a palavra. Estou ali, estou ali, estou ali orando. Senhor, me ajuda, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça aqui? Senhor, como que eu falo? Como que eu ajo aqui? Mateus 6, 9, vocês orem assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, essa é a maneira que você deve orar quando nem sabe o que orar. Ore o Pai Nosso. Ore o Pai Nosso que tem tantas coisas maravilhosas já englobadas em uma só oração. Esses 7 hábitos, eles são importantíssimos. Eles vão te levar para um outro nível. Se você realizar esses 7 hábitos e não acontecer nada na sua vida para melhor, você vem aqui falar comigo de novo. Eu te garanto que alguma coisa você vai conquistar. Você vai chegar onde Deus planejou para a sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.